Olá, tudo bem? Aqui é o Ismael Bernardi, eu sou consultor da empresa Ross, Inteligência Financeira, e quero nesse vídeo trazer para vocês, compartilhar com vocês uma ferramenta que nós usamos já há bastante tempo em clientes, principalmente em empresas pequenas, empresas que não têm nenhum tipo de controle financeiro, né? Então, eu te convido a assistir comigo esse vídeo e aprender um pouco sobre controle de receitas e despesas para empresas, principalmente as empresas pequenas, profissionais liberais, autônomos, né, MEI, microempreendedor individual, né? A ideia aqui é ensinar passo a passo como fazer para alimentar as informações, controlar o teu dia a dia na sua empresa, né? Você mesmo, né? Ou se você tem também uma pessoa que pode te ajudar no financeiro, e que consiga dedicar um tempo, né, aprender e dedicar um tempo para controlar melhor as suas finanças, né? É importante que se tome decisões baseadas nas informações que você tem. Eu vejo muitos empresários tomando decisões no feeling somente, né? Sem analisar melhor os números, né? Sem conseguir ter um horizonte, né? De curto ou médio prazo, analisando os seus números, né? Então a ideia aqui é trazer uma ferramenta, uma planilha que a gente usa, nós montamos já há um tempo atrás, e possamos compartilhar com você, e você possa baixar ela, e ela é gratuita, você pode usar, né? Espero que vocês consigam usá-la na sua empresa e consiga analisar os números dela, tá? Então vamos lá, vamos para o vídeo que eu vou mostrar como é que usa. Bom, aqui está a planilha. Eu vou abrir ela aqui, ó, é uma planilha de Excel, né? Então a gente abre ela, controle de receitas e despesas. Ela é composta basicamente por três abas, né? A aba de plano de contas, que é uma categorização das receitas e despesas. Eu já vou explicar como funciona. Temos uma aba chamada boletim de caixa, que aqui onde a gente vai informar as entradas e as saídas de dinheiro, certo? E aqui nós temos um DFC, demonstrativo do fluxo de caixa, realizado. Ou seja, aqui é onde a gente vai ver as informações, iremos ver, né, as informações sintetizadas, né, para conseguir enxergar de onde elas vieram e para onde foram. Ok? Vamos iniciar pelo plano de contas. Contas não são contas bancárias. Contas, esse conceito de plano de contas vem do conceito contábil, em que você cria um plano de contas, que essas contas basicamente podem ser também entendidas como categorias, né, categorias de separação de receitas e despesas. Então eu criei aqui alguns grupos de categorias, ou grupo de plano de contas, para tentar facilitar isso. Então eu chamei de entradas de caixa operacionais, né? Então digamos que você tem um comércio, e aqui tem um código, né? Um código que é sequencial e não pode se repetir. Então, por exemplo, o código 1 do plano de contas, vendas loja, produtos da linha A, vendas loja, produtos da linha B. Digamos que você tenha um comércio. Digamos que você tenha uma empresa de prestação de serviços do contrato A, prestação de serviço do contrato B, ou do tipo A ou do tipo B, um projeto específico, né, que você quer mês a mês analisar as receitas desse projeto. Então aqui você separa dentro do contexto do seu negócio, aí você pode vir aqui e mudar isso também, tá? Aqui as linhas que estão em cinza são editáveis, então você pode vir aqui Ismael, não é esse aqui, então apaga aqui, coloca aqui projeto, por exemplo, projeto beta. Então você vem aqui, altera e coloca aquilo que você acha que é interessante do seu negócio. Então são as receitas operacionais, da operação do seu negócio. Receitas operacionais quer dizer que fazem parte da operação, fazem parte das receitas derivadas do que você faz efetivamente, do seu negócio. Depois a gente tem um outro grupo de receitas, de entradas, né? Entradas de caixa não operacionais. Então é aquele dinheiro que entra no seu caixa, mas que não são derivados de vendas ou de questões operacionais. São
são entradas de caixa derivadas de fora da sua empresa. Então, aporte de capital, digamos que um dos sócios vai colocar dinheiro para a empresa, dentro da empresa. Eu vou pegar dinheiro emprestado com alguém, eu vou colocar no negócio. Eu tenho rendimento de aplicação financeira, eu aplico o meu dinheiro, então eu tenho rendimento, então eu vou colocar nessa conta aqui, certo? Alguns exemplos. Aqui logo abaixo a gente tem também saídas de caixa variáveis, que então são contas relativas a saídas de caixa que não acontecem efetivamente iguais todos os meses. Por exemplo, aqui logo abaixo a gente tem aqui um grupo chamado saída de caixa de custo fixo. Custo fixo normalmente são despesas, né, categorias de despesas que acontecem todo mês, basicamente quase do mesmo valor. Por exemplo, o valor do aluguel, o valor da telefonia, né, se ela não varia muito. Que mais? Luz, água, os salários, né? A sua equipe normalmente ela não muda muito se você tem uma equipe pequena. Então esses são os custos fixos. As saídas de caixa variáveis estão ligadas normalmente ao volume de produção, volume de produtos que você compra e vende, ou que você produz e vende, né? Então o imposto, por exemplo, ele muda todo mês, então a gente considera como uma saída variável. Comissões que você pague dependendo do volume de vendas. Insumos de produção, né? Fornecedores, compra de mercadoria para revenda, algum salário temporário que você tenha para fazer algum projeto específico, um produto específico, né? Então, é o conceito de saídas de caixa variáveis. E os de custo fixo, como eu falei, são categorização de despesas que acontecem todo mês, normalmente elas não mudam muito, tá? E depois dos custos fixos, então, temos aqui um outro grupo chamado outras saídas, em que a gente pode separar o que é relacionado ao prolabore do sócio, né, o salário que o sócio tem, né, o sócio 1 ou sócio 2, que inclusive é muito importante que você separe que você tenha um salário definido, né, na sua empresa, e que todo mês você retire basicamente o mesmo valor, relacionado a quanto valeria o seu trabalho dentro da sua empresa, né, para que você consiga separar as suas coisas pessoais das coisas da empresa, né, suas receitas, despesas pessoais da empresa, para ficar mais claro isso, né? Então aqui a gente também separa dessa forma, né? Sócio 1, sócio 2, depende de como você tiver. Despesas financeiras, bancárias, né? Tarifas bancárias, né? E aqui nós temos um outro grupo que são as saídas não operacionais, certo? Como a gente tem receitas e recebimentos e pagamentos operacionais, temos também recebimentos e pagamentos não operacionais. Fiz um empréstimo e financiamento, aqui vou lançar as parcelas dos empréstimos e financiamentos, né, conforme eu vou pagando. Outros pagamentos não operacionais que possam existir, devolução de algum dinheiro que eu peguei emprestado, alguma coisa assim. Distribuição de lucros, então sobrou um dinheiro no caixa, a gente quer distribuir, eu quero fazer outra coisa, não preciso deixar na empresa, não quero reinvestir na empresa, quero levar para pessoa física, fazer um outro investimento na pessoa física. Você pode lançar aqui também, sócio 1, sócio 2, depende de como você queira tratar. Beleza? Muito bem, então aqui essa categorização ela é muito importante porque você vai precisar quando for lançar no seu boletim de caixa. No boletim de caixa, então, é aqui onde você vai fazer essa operação. Então vamos simular algumas receitas, entradas e saídas de caixa para vocês entenderem como funciona. Okay? Aqui nessa coluna nós temos então a seguinte descrição. Registre nessa tabela todas as entradas e saídas de caixa, conforme cada categoria de receita e despesa do plano de contas, somente na área cinza. Então aqui o banco caixa, a gente vai trabalhar com um caixa único, ou seja, um caixa físico, o caixa do dinheiro que você trabalha, certo? Aqui na coluna tipo, você vai informar se é uma entrada ou uma saída, então eu vou informar que é uma entrada. Na coluna código da conta, eu vou ver no plano de contas que conta que eu vou usar para aquele lançamento. Então eu vou lançar aqui uma venda de produtos da loja, ok? Da linha A, então é o código 1. Eu lanço aqui código 1. Deixa eu ver aqui. É isso, código 1. Aqui ele já puxou. Ele já puxa automático, né? Vendas, loja, produto linha A. Cliente fornecedor não é específico, foram as vendas da loja, então cliente geral, vamos chamar assim, certo? Na coluna descrição eu posso colocar o que eu quiser, né? Então vou descrever aqui
produtos vendidos dia 1/4/2020, certo? Parcela 1 de 1, então foi no dia só, data 1/4/2020. O valor foi de vendas desses produtos nesse dia foi de R$5.000. Muito bem, ele já trouxe aqui, ele faz a conta então, né, do saldo inicial, R$5.000. Vamos continuar aqui e fazer mais alguns lançamentos. Eu posso copiar um Ctrl C aqui, copiar esse caixa físico aqui, vai ser sempre caixa físico a princípio, né, então vou colocar para várias linhas aqui, né. Vai ser outra entrada, posso copiar também e colar também, né, e colar. Aqui eu vou lançar agora o código da conta 2, né, do produto B. Veja que ele atualizou aqui. Cliente geral, posso continuar também colocando cliente geral, ou posso chamar algum cliente específico, né, que você tenha, os clientes específicos que você tem. Vai depender do seu negócio que você tem aí. Aqui é para mostrar para vocês qualquer ideia, né, qualquer ideia de processamento da planilha. Produtos vendidos dia 1/4 também. Parcela 1 de 1. Ctrl V, valor R$4.000. Certo. Continuando. Ele já atualizou aqui. Está um pouquinho lento por causa da gravação do vídeo. Ele demora um pouquinho. Gravando a tela e o computador precisa processar o tempo aqui. Seguindo, vamos lançar então mais um lançamento aqui no código 3. Prestação de serviço, então fiz uma prestação de serviço e o cliente me pagou nesse dia aqui no dia 1/4. O cliente é o Francisco de Assis Lima, né? Prestação de serviço, vou chamar aqui de prestação do serviço contrato A. Esse aqui é um projeto que teve 5 vezes eu fiz para ele, então eu posso colocar aqui um de 5, uma parcela de 5, né? Deixa eu ver se ele está como... Aqui, centralizado, muito bem. A data é a mesma. O valor foi lá em 5 vezes de R$3.000. Então eu recebi nesse dia 1/4, R$3.000. Ponto, ele atualizou aqui, R$12.000. Veja que eu fui lançando aqui o que aconteceu no dia 1º, com relação a 3 tipos, ou 3 vendas, ou 3 tipos de receita, de recebimento que eu tive nesse dia. Ok? Sempre é importante salvar a planilha, né? Ela está salva na sua máquina, então sempre salve. E se eu vir aqui no deve ser realizado, aqui, veja que aqui diz o seguinte, demonstrativo do fluxo de caixa realizado. Depois de lançar os dados no boletim de caixa, clique com o botão direito sobre a área azul da tabela e logo em seguida em atualizar. Aqui, basicamente é uma tabela dinâmica, que é um recurso do Excel, em que está lendo os dados lá na outra planilha. E eu venho aqui, clico aqui, por exemplo, botão direito em atualizar. Quando eu faço isso, pronto. Ele traz para mim aqui a movimentação que eu fiz lá no boletim de caixa já organizado, na ordem de receita e despesa. Então eu tenho aqui receita, código de classificação 1, entradas operacionais. Eu venho aqui no maisinho, eu abro aqui, né, deixa eu fechar aqui. Veja que eu tenho aqui as três categorias de vendas que eu fiz, né, que eu lancei. Olha só, vendas do produto da linha A, então eu clicar no maisinho aqui, vai aparecer aqui cliente geral e a descrição do que eu fiz lá, com o valor de R$5.000, certo? Vendas da loja do produto linha B, cliente geral também, né? E produtos vendidos no dia 1/4, mais R$4.000. Veja que ele traz aqui detalhadamente, aqui nessa planilha, a gente fez para fazer isso, né? Para que trouxesse detalhadamente. Você tem aqui as informações dos valores, 3, 4 e 5, né? Isso dá um total de, se eu fechar aqui, R$12.000. Aqui é um totalizador na conta, né? na categoria entradas, no grupo de categorias entradas e caixa operacionais, R$12.000. Então, R$12.000 foi o que eu tive de receita aqui no mês de abril. Isso aqui, conforme eu for colocando os dados de outros meses,
eu terei outros meses lançados aqui, né? Tá? Eu vou simular depois aqui também como fica essa informação nos próximos meses. Ok? Vamos seguir. Então, lancei algumas receitas, algumas entradas de caixa, derivadas de receitas. Vamos para o plano de contas, vamos lançar agora então algumas saídas operacionais. Vamos lançar algumas aqui variáveis e algumas de custo fixo. Então aqui na conta 30, 31 e 32 e na conta 50, 51 e 52. Claro que eu estou fazendo exemplos, mas no dia a dia você tem que fazer isso conforme entra e conforme sai o dinheiro da sua empresa, né? Sempre registrando aqui o que acontece, né? E vinculando aquela receita, aquela entrada, aquela saída, vinculando sempre ao grupo de categoria que ela pertence. Essa é a grande chave, né, da organização de receitas e despesas do seu pequeno negócio. Então aqui a gente vai lançar uma entrada, uma saída, né? Grupo 30, isso que eu falei, vamos ver aqui. Grupo 30, imposto. Então, o imposto você paga para quem? Paga para a Receita Federal. Receita Federal, um imposto simples relacionado, vamos chamar aqui competência, ou seja, foi das vendas no mês de março, né? 2020. Mas eu estou pagando em abril. Então, uma parcela. Vou colocar aqui 2/4 de 2020. Que valor que eu paguei? Foi R$800. Muito bem. Vamos lançar mais umas duas saídas aqui. Não, mais umas 3, 4 saídas aqui. Né? Conta 31, 32, 33 e 34. Vamos ver? Bom, pronto. Comissões. Comissões, botar comissões, vendedores. Ok. Competência março. Por quê? Porque foram das vendas efetivadas em março, mas eu estou pagando em abril. Então vai ser de 1, também dia 2. Não, vamos pensar que isso eu pago dia 10, dia 10/4, 2020. E essas despesas eu estou pagando todas dia 10. Ctrl C. Eu uso aqui basicamente Ctrl C e Ctrl V, né, na coluna. O valor das comissões foram de R$400. Ok. Insumos de produção. Eu vou colocar aqui que eu tive alguns insumos de produção. Não, nem vou misturar com produção aqui. Vamos deixar no 33 aqui só. 34. E aqui a gente vai pro... deixa eu dar uma olhada aqui. Plano de contas. 50, 51 e 52. Então, fornecedor, comprei mercadoria, tenho que pagar o boleto das mercadorias que eu comprei no mês passado, né? E é um boleto do fornecedor XYZ. XYZ Comércio de Produtos Limitado. Né? Lote 4446. Faço um controlezinho na descrição aqui. É uma parcela de 3, né? Comprei, fiz em 3 vezes. Aqui eu posso vir na coluna, selecionar a coluna, página inicial, vamos centralizar isso aqui. Né? O valor foram 3 vezes de R$900. Né? Então, relacionado aos produtos que eu comprei mês passado e estou pagando agora. Alguns produtos comprados desse fornecedor, pode ter outros, né? Bom, um detalhe, aqui eu lancei uma saída, certo? Então quando eu lanço uma saída, veja que eu tinha R$13.000 aqui e eu lancei uma saída de 900, subir para 14, não está certo a conta. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui e colocar negativo esse valor aqui, para que a planilha calcule menos, né? Então quando entra dinheiro, é só colocar o valor positivo aqui na coluna valor. E quando for uma saída de caixa que eu estou pagando, que eu estou saindo dinheiro do meu caixa, eu coloco menos o valor, menos R$900. Assim ele fica entre parênteses e o saldo se ajusta conforme a conta. Então eu tinha 13.200 menos 900, ficou 12.300 no meu caixa. Ok? Isso aí. Salários temporários, funcionários aqui. Tive que contratar alguns funcionários ali para fazer algum trabalho temporário. Só teve um naquele mês. Vou botar aqui Chico Chagas. Não,
Chico Manuel Gomes. Chico Manuel Gomes. Quanto foi? Ah, eu tive um gasto de R$700 com salários temporários. Perdão, menos 700. Ficou negativo. Ok, 11.600. Salários fixos, eu tenho lá 2 funcionários que trabalham comigo. Funcionários A e B. Não vou nem colocar nada aqui na descrição. Posso deixar sem nada também, né, se não quiser. Eu gasto aí todo mês R$1.300. Não, vamos colocar aqui R$1.900. Menos 1.900. Muito bem. R$1.900 eu gastei para pagar esses 2 funcionários. Ctrl C. Lembrando que eu tenho que alimentar todas as colunas. Eu não posso deixar nada para que apareça no meu fluxo de caixa realizado. Eu preciso que as colunas estejam todas alimentadas, ok? Impostos e contribuições sobre salários, então eu tenho que pagar FGTS, né, INSS, eu posso lançar tudo junto aqui. Então vou lançar INSS, por exemplo, eu posso fazer lançamento separado também, não tem problema. Vamos dizer que o INSS é separado e eu pago também dia 10/4 e o valor foi R$800. Tá? Os números são aleatórios, são só exemplos, tá, pessoal? Não considerem relação aqui com a vida real, né? Quanto foi o salário, quanto vai ser o INSS, o FGTS, não é essa a ideia agora. A ideia é trazer um exemplo, os exemplos, tá? Muito bem, fizemos mais alguns lançamentos aqui, que já tem mais aqui. Aluguel, eu pago aluguel. Então, aluguel aqui, fornecedor, imobiliária, H, imóveis. Aqui, desculpa, aqui no INSS, Receita Federal também. Ou Previdência, né? Previdência. Aqui eu vou colocar o aluguel, então. Competência. Posso colocar competência. Março de 2020 também, né? O aluguel do mês de março. 10/4. Ctrl C, Ctrl V. Quanto que é o aluguel? É R$1.000. Pronto. Vejam que o saldo vai se ajustando, entradas e saídas. Fiz os lançamentos, vamos em salvar. Tenha por hábito, enquanto você usa a planilha, salvar a cada 3, 4, 5 lançamentos que você fizer, para você não ter problema de fechar a planilha e esquecer de salvar. Tá? Também, depois que você usou, faça um backup da planilha, vai lá dar um Ctrl C no arquivo da planilha e faça sempre um backup junto numa outra pasta, ou faça uma pasta de backups ali, que é bom ter, para você não ter problema. Lançamos mais umas informações aqui, vamos lá para o nosso DFC realizado, botão direito sobre a parte azul, atualizar. Olha que interessante. Aqui você pode vir aqui e fechar, ó. Veja que a gente consegue ver bem organizado as informações de receitas e despesas que a gente teve. Olha que interessante que fica aqui, ó. Aí você começa a gostar de olhar para os seus números, né? Porque olhar só para o boletim de caixa aqui, assim, mas isso é chato de fazer, né? É trabalhoso, é burocrático, né? Mas a sacada está aqui, tá em você analisar. Bom, como é que foi então? Digamos que essas foram as informações do mês, né? Estou chutando aqui que são todas as do mês aqui do seu negócio. Então você consegue ver que você teve uma receita de R$12.000, consegue separar por grupos de produtos ou de projetos ou de prestação de serviço que você queira, né, aqui dentro, e consegue entender de onde veio o dinheiro, né? Então você teve aqui uma receita total, né, uma receita de R$12.000, teve o que eu lancei aqui? Imposto e comissões. Errado, lancei errado. Imposto e comissões eu lancei num valor positivo e ele é negativo. Vejam só, pessoal, isso é muito interessante a gente perceber que, olhando para cá só, e eu não prestei atenção quando eu estava lançando, eu não percebi o erro, certo? Não percebi o erro, né? Mas, quando eu vim para cá
por DFC realizado e comecei a analisar os números, eu percebi o meu próprio erro. Vejam que a análise sintética dos números me ajuda a auditar o meu processo também. Certo? Então vou clicar aqui com o botão direito, atualizar. Opa, os números se ajustaram aqui, ó. Já ficaram negativos. Olha só, veja que está na conta de despesa, como está cadastrado lá. Dentro do grupo de categorias saídas de caixa variáveis, em imposto, só que ele estava com valor positivo. Então ele estava somando em vez de diminuir. Né? Agora eu posso ver que eu tive 800 de imposto, ok. 400 de comissões, 900 de fornecedor, né, de compra de mercadoria e 700 de salários temporários. Isso deu um total de 2.800. Né? Se eu quiser detalhar um pouco mais, é só vir aqui no maisinho e abrir. Né? E vai dar para ver aqui, ó, em relação ao que? Aqui, ó, Receita Federal. Né? Receita Federal, competência de março. Ok? 12.800, então, eu tive de despesas variáveis. Saídas de custo fixo de caixa, né, de custo fixo. Então, eu tenho os 1.900 que eu lancei lá. São do quê? Funcionários A e B. Né? Eu não coloquei nada na descrição. Imposto de contribuições sobre salários. Olha que interessante aqui, ó. INSS, R$800, né? Da receita da Previdência. E o aluguel de 1.000. Bom, R$12.000 de receita. Aqui vamos minimizar aqui, o que dá para ver também é o fechadinho aqui, ó. Olha só. Ó, a visão já muda, né? Você ter essa visão, conseguir ter essa visão de sintético e analítico é muito importante. Então, eu recebi 12.000, paguei 2.800 de saídas variáveis e 3.700 de custo fixo. Isso deu um total de 6.500. Assim, o meu resultado do mês foi de R$5.500. E teoricamente, pelo que a gente está analisando aqui, se o meu saldo inicial começou com zero, não tinha nada em caixa, eu tenho que ter R$5.500 em caixa. Né? Então veja que é importante que você lance todas as receitas e despesas, todas as entradas e saídas de caixa, para que o seu saldo sempre esteja correto. Seu saldo estando correto, tudo se ajusta. Né? E você consegue ter um número confiável para analisar. Entende? Isso é muito importante no processo. Então, é muito importante que você faça o controle do boletim de caixa todo dia. E para fazer isso, você não perde muito tempo, desde que você se organize. Então, tudo que você recebe, tem um documento para isso, um recibo, uma nota, e coloque num lugar só. Né? Tudo que você paga, guarde também o recibo, a nota, um documento que você possa, nem que seja um papel anotado, mas que você possa saber para quem foi que pagou, quanto pagou, que dia pagou e por quê. Para que e com relação a que categoria que está ligado isso. Né? Isso é muito importante. E se você fizer todo dia, não deixar acumular, a chance de você errar é menor. Né? Se você fizer um pouco por dia. Eu brinco que é como escovar os dentes, né? Você fazer isso de manhã, de meio-dia e à noite. Né? Se você fugir disso, você não vai ter uma higiene boa. Se você não fizer o financeiro todo dia, você não vai ter uma saúde financeira boa. Pode até ter do ponto de vista de feeling, mas não do ponto de vista de informações, de análise das informações. Né? Então é muito importante você fazer isso, fazer esse controle. Tá? Vamos supor, eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou pegar todos os dados aqui e vou replicá-los. Né? Digamos que o mês acabou aqui, dia 10/4, foram só esses lançamentos aqui até dia 10. Né? Digamos que, obviamente que sempre tem, todo dia, então você vai fazendo isso todo dia, sempre fechando caixa, sempre procurando fazer com que o saldo do caixa feche. Nós vamos supor que os números que estão aqui já são do mês todo. Eu vou copiar aqui, só um pouquinho aqui. Eu vou copiar as informações aqui, mas não façam isso em casa, porque isso não é o certo, porque você tem que fazer lançamento a lançamento. Eu vou fazer isso só para demonstrar para vocês as informações lá no DFC, realizado para você olhar mês a mês. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou colar aqui. Ele vai repetir todas as informações. Né, e refez o cálculo aqui, continua fazendo o cálculo aqui. Basicamente o que eu fiz num mês eu fiz num outro. Né? E eu vou mudar a data aqui, em vez de 1/4, eu vou colocar a informação 1/5. Perdão, 1/5/2020.
E vou dizer que todos os lançamentos aqui foram no mês de maio. Então eu tive lançamentos no mês de abril e agora eu joguei todos, né? Fiz uma simulação de lançamentos do mês de maio. Salvo. Eu tinha 5.000, eu terminei o mês com 5.500 e tive receitas e despesas no mês de maio, né? Exemplificando com os mesmos dados de abril. E terminei o mês de maio com... Não terminamos o mês de maio, claro, que está lá na frente. Mas terminei o mês de maio com 11.000 em caixa, né? A gente vir aqui no DFC, salvar sempre, né? Salva. Botão direito, atualizar. Veja, já trouxe as informações do mês de maio também. Então assim, no mesmo lugar, veja, eu lancei tudo no mesmo lugar. Eu só fiz a sequência aqui das informações. Organizei receitas e despesas, lancei certinho nas contas, disse se era uma entrada ou uma saída, né? Coloquei os clientes fornecedores aqui, as descrições, a data do lançamento, se foi positivo uma entrada, se for negativo uma saída, e ele foi ajustando o saldo conforme o meu saldo de caixa. Aqui a gente já consegue analisar o mês de maio também, ó. Então, coincidentemente, como são os mesmos dados, abril e maio tivemos o mesmo resultado. Mas, se fossem números diferentes, eu já poderia abrir, né? Abrir aqui, aqui, ó, abrir aqui e aqui, e já analisar o grupo de categoria, né? E a categoria, o grupo de categoria e a categoria do plano de contas, a conta, né? Pode ser também. Eu poderia já comparar como foram as minhas receitas, minhas entradas e saídas por categoria. E entender a evolução disso, se está aumentando, se está diminuindo, por que está aumentando, por que está diminuindo, por que eu gastei mais numa área, por que eu gastei menos em outra área, deveria ter gasto, não deveria ter gasto, né? Então, isto é extremamente importante neste contexto, né? Porque assim você consegue ter uma ideia de onde veio e para onde foi o seu dinheiro. E essa simples planilha aqui de controle de entradas e saídas, né, realizadas, ela pode te ajudar muito na tomada de decisão, né? Pode te ajudar muito para entender se você teve um resultado operacional positivo ou negativo, né? Se você teve um resultado satisfatório ou não. Eu não fiz nenhum lançamento aqui de entradas ou saídas não operacionais. Você pode vir e fazer. Se você fizer isso, serão criados novos grupos de categorias aqui abaixo, né? E que você vai separar também receitas e despesas não operacionais. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco, né, e a aplicação dessa planilha. Espero que ela seja útil para você, né? Nosso intuito aqui é ajudar você, principalmente num momento como esse, em que está difícil, né, a situação da pandemia. Então, nosso intuito aqui foi ajudar, tá? Mais nada. Então, espero que você goste dessa planilha, baixe ela, use-a, né? Alimente-a por 30 dias, por 60 dias, analise os números, comece a gostar de olhar para os seus números, né? Eu, particularmente, na minha empresa, na minha vida pessoal também, na minha vida pessoal, eu tenho uma planilha que eu alimento desde da faculdade, né? Há 15 anos atrás. Da empresa a gente também faz todo mês, né? Um trabalho parecido com esse, um pouco mais complexo, mas basicamente essa é a ideia, e funciona. Então aprenda a gostar. Eu gosto de olhar meus números, eu gosto de fazer planejamentos com base nos meus números, porque isso me ajuda a tomar decisões mais assertivas, tá bom? Obrigado, um abraço. Se puder, compartilhe, né? Indique alguém, né? Se puder passar para alguém que precisa disso, precisa desse material, indique. Fazendo isso, a gente vai estar ajudando mais pessoas.